Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus. E vou te falar que essa semana da Páscoa tá uma correria só, por isso que o vídeo deu uma atrasadinha para sair. Mas estou aqui criando pontes com Indiana Jones e a Última Cruzada, de 89. Um clássico em que o arqueólogo mais famoso do mundo está em busca do Santo Graal, o cálice que Jesus bebeu na última ceia. Achei um filme bem propício para a data, você não acha? Então curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora para as pontes com Indiana Jones e a Última Cruzada. Como eu disse, o foco do filme é encontrar o artefato sagrado conhecido como o Santo Graal. A lenda diz que quem bebesse dele receberia a vida eterna. E aqui já cabe a nossa primeira ponte, né? Porque afinal de contas é a própria Bíblia em Eclesiastes que diz que Deus colocou no coração do ser humano um anseio pela eternidade. O Santo Graal, Dr. Jones, o cálice usado por Jesus durante a última ceia e que foi confiado a José de Arimateia. Vida eterna, Dr. Jones. O dom da juventude para quem beber no Graal. Como eu gostaria de dormir embalado por essa história. É o sonho de um velho. O sonho de qualquer homem, inclusive do seu pai, eu acho. Só que a eternidade é mal interpretada por nós. Quer dizer, viver para sempre nesse mundo caído aqui, cheio de problema, não é grande vantagem, e tem muita gente que não compreende isso. E bem, o filme segue e o Indiana continua lá buscando pelo tal objeto e também pelo seu pai desaparecido, e no meio do caminho, claro, ele descobre o envolvimento dos nazistas que estavam procurando pelo mesmo objeto. A trama se desenrola cheia de aventuras e mistérios decifrados, e nesse meio tempo acontecem algumas coisas que eu acho que vale a pena mencionar. Primeiro, eu diria que a relação do Indiana com seu pai nos ensina que o trabalho não pode ser a coisa mais importante da sua vida, senão você vai acabar se distanciando daqueles que realmente importam. Na verdade, foi um ótimo pai. Quando? Alguma vez eu mandei você comer, ou ir pra cama, lavar as orelhas, fazer o dever de casa? Não, eu respeitei sua privacidade e lhe ensinei a ter autoconfiança. Não, o senhor me ensinou que eu era menos importante do que pessoas que tinham morrido há 500 anos em outro país. E eu aprendi isso tão bem que mal nos falamos durante 20 anos. Por outro lado, uma outra ponte que a gente pode aprender com o velho Jones é que as pessoas sempre podem nos surpreender. Pro bem, como na engenhosidade dele de abater o avião espantando ali os pássaros na praia, ou pro mal, né? Como por exemplo, ao descobrirmos a traição do Walter Donovan, que foi justamente quem contratou o Indiana a princípio. Então não subestime o potencial das pessoas que são simplesmente diferentes de você, porque elas também têm muito a contribuir. De repente me lembrei de Carlos Marx. Que meu exército sejam as pedras, as árvores e as aves do céu. Conforme o filme vai avançando e eles vão se aproximando do destino, duas frases me chamam a atenção. Você está mexendo com poderes que não é capaz de compreender. Essa que você acabou de ver nos revela a arrogância da humanidade, como muitas vezes a gente acha que pode controlar Deus. A gente precisa aprender a ser mais humilde. E a outra frase que se destaca para mim é essa que você vai ver agora. Para o impuro, o cálice da vida contém uma maldição perpétua. Isso me lembra que todos estaremos diante de Deus um dia, aquele que é a própria fonte da água da vida. Só que alguns vão beber dessa água para uma eternidade de felicidade e outros, os impuros, vão ter uma maldição perpétua de separação. Quando o Indy chega na etapa final, ele ainda precisa lidar com 3 desafios para chegar até o cálice. O primeiro é sobre se aproximar com humildade, o segundo é sobre conhecer a Deus e o terceiro é sobre ter fé. Todos esses desafios são valores e lições importantes para o reino de Deus. Jesus diz que a vida eterna é conhecer a Deus e o seu Filho a quem Ele enviou. Por isso que na busca pela vida eterna é essencial a gente entender quem nós somos e nos colocarmos com humildade diante do Criador. Homem penitente, humilde perante Deus. Penitente. Homem penitente. Homem penitente, humilde. Ele se ajoelha perante Deus.
entendermos quem Ele é, o Eterno, Em latim, I é a primeira letra de Jeová. e termos fé para entrarmos na sua presença, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Afinal, aquele que se aproxima dele precisa ter fé de que ele existe e de que ele recompensa aqueles que o buscam. Tem que ser um salto de fé. Ah, meu Deus. Acredite, filho. Tem que acreditar. Finalmente o Indy e o Donovan estão lá diante do cálice sagrado, só que eles precisam fazer uma escolha, porque na verdade tem um monte de cálices ali. E o Donovan acha que o cálice sagrado é um cálice de ouro bonito, né, feito por um rei. Então ele pega o cálice e bebe, mas ele faz uma escolha ruim e assim que ele bebe, ele começa a envelhecer e morre instantaneamente. Só que o Indy escolhe um cálice de madeira, um cálice de um carpinteiro, porque ele sabe que Jesus veio humilde e bebeu um cálice de sofrimento. Foi uma escolha muito sábia. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus para que nós não fôssemos consumidos. E agora, todo mundo que beber de Jesus, abrindo mão de viver a sua própria vida e vivendo a vida por aquele que morreu e ressuscitou, vai viver eternamente. Porque, como diz a Bíblia, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem, por causa dele, perder a sua vida, a salvará. O Indy leva o cálice para o seu pai e o cura, né, que tinha sido baleado. Isso porque a vida de Deus não é só para a eternidade futura, mas para ser experimentada desde já. Então, se você bebe de Deus aqui, você já experimenta essas realidades do reino de Deus. Coisas como curas, sinais, milagres, maravilhas, também transformação, paz e tantas outras coisas que a gente vê aqui no Ponte do Reino. Nós conseguimos! Vamos! Elsa, não se mexa! Ele é nosso, Indy! Seu e meu! Elsa, não cruze o selo. O cavaleiro avisou, não podemos tirá-lo daqui. Mas a Elsa, obcecada ali pelo poder e a glória do cálice, tenta levar ele embora e acaba perdendo a vida. Nas palavras do velho Jones, a gente percebe que ela não havia entendido o real significado do cálice. Elsa jamais acreditou no Santo Graal. Ela pensou que havia achado um troféu. O que o senhor achou, pai? Eu? Iluminação. Então a gente fecha com essa última ponte. Você recebeu iluminação? O discernimento de que Deus existe, Ele é real e Ele está o tempo todo dando sinais para você disso e de que Ele te ama, mas ao mesmo tempo de que Ele não pode ser domesticado, que Ele não pode ser controlado ou moldado por nós para os nossos próprios interesses. E essas foram as minhas pontes com Indiana Jones e a Última Cruzada. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele, o canal Ponte do Reino, com seus amigos, né? Divulga aí para todo mundo que você conhece, porque a gente está a menos de 60 inscritos para chegar em 2.000. E isso é muito legal, então por favor me ajuda aí, vamos lá? Lembra também de seguir o Ponte do Reino nas redes sociais e claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.